E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia a todos. Pouquíssima gente aí na aula até agora, né? Vou dar mais uns segundinhos aí para ver se o restante vem, né? Não perdemos tempo. Mas vocês estão bem, né? Eu tava escutando um Pet Shop Boys aqui. Enquanto isso, vou abrindo tudo que eu preciso aqui, tá? Eu tô no meu 4G, se eu cair porque fui resolver isso, mas vou entrar na aula de novo. Tudo bem, Afá, não tem problema não. Tenta conectar pelo Wi-Fi aí para não gastar a sua internet aí. Aí tá chegando mais gente. Bom dia. Beleza? Ah, você não tá em casa. Tudo bem, Afá. Pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui o material de vocês. Vocês estavam me pedindo há muito tempo, né, para poder termos essa aula diferente, né, do YouTube e tal, para não ficar um negócio maçante demais, né? Ficar, nossa, pessoal, toda vez no YouTube você fica falando o tempo todo e enfim. E aí, né, a insistência estava muito grande para poder marcar essa aula pelo Google Meet, né? E aí foi por isso que eu sugeri a escola, né? Eu pedi, demorou um pouquinho porque vocês andam um pouco sem agenda, né? A turma de vocês está com muitos horários, né? A escola tinha me informado que vocês estão com os horários quase todos cheios. E os horários que estavam disponíveis anteriormente eram horários assim, 7 horas da manhã. Poxa, não vai dar, né, velho? Muita sacanagem colocar os meninos aí para assistir uma aula às 7 horas da manhã, né? Sendo que, no geral, as aulas estão ocorrendo né, 7h50 e tudo. 7h50 ele já deve ficar morto. E aí, se uma aula começa às 7 horas da manhã, ninguém vai nem assistir, né? Deixa eu ver, professor, vou sair e entrar de novo, minha net está ruim. Tudo bem, Gabriela. E aí, por isso que demorou um pouquinho, tá? Mas o importante é que estamos na área aí, para podermos trabalhar vários aspectos. E hoje vou começar a trabalhar com vocês um novo capítulo da apostila, tá? Vamos começar a falar sobre vegetação. Tranquilo? E aí, Luca? Tudo beleza? Bom, mas não é possível, né? Que eu vou dar aula aqui para vocês. Eu pedi para trocar. Se eu pedir para trocar para aula no Google Meet, não é possível que eu vou dar aula para vocês com esse monte de ícone aí, né? Pelo amor de Deus, né? Pedi para dar essa aula para ver vocês, né? Aí eu falo, professor, eu não vou ligar a câmera, não sei o quê. Aí não, eu devia ter ficado no YouTube lá mesmo, né? Não é possível, hein? Mas enfim, eu vou deixar vocês à vontade. Eu vou dando aula aqui e depois eu espero, né, que liguem aí. Bom, pessoal, olha só. Hoje então nós vamos começar
o nosso capítulo 6, que vai trabalhar sobre a vegetação geral e do Brasil, sobre as formações vegetais terrestres. E é importante você lembrar, né, da nossa aula de clima, né, da nossa aula sobre o clima, que a vegetação ela atua, ela funciona como um fator climático, ou seja, ela altera as condições do clima dos locais. Ela serve como um regulador climático, tá? E olha só, eu vou trazer aqui para vocês né, umas imagens que eu coloquei no PowerPoint, mas toda vez que a gente falar que trabalharmos com vegetação, que trabalharmos com bioma aqui, né, é importante vocês terem uma boa referência sobre latitude. Tá bom? É importante então vocês terem uma ideia sobre latitude. Toda vez que a gente estudar a geografia física, né, sobretudo os aspectos de clima e os aspectos da vegetação, é importante eu ter uma compreensão sobre os aspectos latitudinais do planeta, né? Ou seja, a latitude, né? Todo mundo lembra? A distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, ou seja, a distância da Terra no sentido norte e a distância da Terra no sentido sul. Tá bom? Então eu preciso ter uma boa noção disso, porque como o planeta ele é uma geóide, né? Ele tem a sua porção mais larga no meio, aqui próximo à linha do Equador. Então essa porção do planeta aqui ela vai receber mais luz, ela vai receber mais ali a insolação. Então ela vai ser uma área mais quente, tá, do planeta. E essa condição de receber mais luz, de receber mais calor, de ter temperaturas mais altas, vai acabar condicionando também as formas de biomas, né, as formas vegetacionais do planeta, os tipos de vegetação na Terra. Ok? Então é importante nós termos essa noção, essa consideração aí sobre a latitude, né? A distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Beleza? Tranquilo? Isso aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão em relação a isso? Posso continuar? Se vocês não falarem nada, não tem jeito, hein? Pode continuar. Beleza. Então, olha, eu vou compartilhar a minha tela aqui e nós vamos ver alguns detalhes aqui. Finalmente, hein, Maria Fernanda? Tá dormindo, né? Vamos lá. Tava não, pessoal. Bom dia. Bom dia. É Onde você porque tá? a minha internet tá... É porque a minha internet tá muito, muito, muito ruim. Aí eu tô tendo que entrar com 4G. Ah, não é possível. Vocês têm que melhorar essa internet de vocês Te aí. juro. O cara da GVT vai... Acho que segunda-feira pra arrumar isso. Ah, GVT eu não sei. A minha internet aqui, ela é muito boa, sabe? Aqui em casa. Eu não sei se minha aula fica travando para vocês, né? Mas a minha internet é da NET. Eu acho que eu nunca tive problema com ela, não. Até hoje nunca caiu nenhuma aula minha assim, que eu tipo, minha aula parou, ou que eu fiquei igual um robozinho, né? Esse tipo de coisa. Eu acho, né? Eu não me vejo, né, dando aula. A minha, João Vitor, de 120 megas. Tá? 120 megas. Isso mesmo. E nunca travou, não, cara. Eu não sei pra vocês aí se fica travando, se a imagem fica quadriculada, ou se eu fico falando igual um... O quê? Aqueles robôs. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui, deixa eu lembrar como é que faz isso. Eu não tenho muito tamanho de mexer com esse trem, apresentar agora. Eu vou abrir minha tela inteira para vocês aqui, não é para ficar espiando minhas provas aqui não, viu? Tudo bem, Gabriela, não tem problema não. O atraso, vamos lá. Compartilhar a tela. Não é para vocês roubarem meus dados aqui não, hein?
Bom, minha tela já está compartilhada aí, né? Alguém me fala que eu não estou vendo vocês mais. Sim. Beleza. Então, olha, vocês estão vendo o PowerPoint aí direitinho? Vegetação geral do Brasil? Sim. Beleza. Então, pessoal, olha o que nós precisamos saber aqui. Deixa eu só pegar minha mesa digitalizadora aqui, se eu precisar desenhar aqui para vocês. Pera aí. Deixa eu vermelhinho aqui. Percebam nesse desenho aqui, pessoal, quase que cortou tudo aqui, né? Percebam que nesse desenho aqui, olha que interessante, né? Eu falei com vocês que a vegetação ela vai alterando aqui de acordo com que eu mudo a minha latitude. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando a minha latitude, lembra-se que a latitude ela vai de 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul. Né? Norte, sul. Aqui está a linha do Equador. Então, à medida que eu vou aumentando a minha latitude, ou seja, saindo do ponto 0 e indo a 90 graus, a minha vegetação, percebam pelo desenho, ela vai se tornando bem diferente. À medida que eu saio também das áreas de baixa latitude, que são áreas mais quentes e úmidas, eu vou tendo o quê? Eu vou diminuindo a minha temperatura, não é isso? À medida que eu me afasto da linha do Equador, a temperatura vai ficando mais baixa, então a temperatura vai caindo. Olha só, está quente, próximo à linha do Equador, 0 graus, né lá. À medida que eu vou subindo a minha latitude, percebam por esse lado aqui que está subindo, né? À medida que eu subo a minha latitude, a temperatura está caindo, né? Olha só, até a cor aqui tá mostrando isso. A minha cor está caindo e ao mesmo tempo, né, que a minha temperatura está caindo, a minha umidade também vai caindo. Não é verdade? Porque áreas mais frias têm menor umidade. Então, quanto mais eu aumento a minha latitude, mais frio vai ficando, né? Menor a temperatura, menor a quantidade de água, vai se tornando mais seco. E percebam que, olha como que a vegetação ela é extremamente diversificada, vamos dizer, diversificada não, né? Vamos dizer, como é que eu posso dizer aqui? Heterogênea. E à medida que você vai subindo, ela vai se tornando cada vez mais simples, até chegar aqui na tundra que não tem nada. Eu vou mostrar, claro, de forma bem explícita para vocês aqui. Tá? Então é importante vocês saberem isso. Próximo à região da linha do Equador, próximo aos trópicos, eu tenho a presença de muita água e de muito calor. À medida que eu vou me afastando, né, essa temperatura e essa umidade elas vão diminuindo. Então a minha vegetação ela vai se tornando cada vez mais escassa e ela vai se tornando cada vez mais homogênea. Tá? Eu vou perdendo a minha diversificação na vegetação. E aí vocês precisam saber alguns aspectos aqui. Que uma vegetação ela pode ser classificada de acordo com algumas características. Tá? Eu posso classificar, tem várias formas de classificar a vegetação. Eu vou falar 3 formas para vocês aqui, que são as que mais se cobram e as que eu vou cobrar em provas. Né? Então a gente vai ficar falando de um monte de coisa aqui que não vai ter qualquer relevância para a vida de vocês. Né? Pelo menos na questão do aprendizado aqui. Então, nós vamos classificar a vegetação em 3 aspectos. Classificar a vegetação quanto à sua umidade, se elas estão em áreas muito úmidas, se elas estão em áreas úmidas, se elas estão em áreas mais ou menos úmidas ou pouco úmidas. Nós vamos classificar a vegetação quanto ao tipo de folha que aquela vegetação tem, se é uma vegetação que tem uma folha maior, se tem uma folha menor, se é uma folha que cai o ano todo, se é uma folha, se é uma árvore que tem sempre folhas. Nós vamos classificar quanto a isso. E nós vamos classificar, por último, pela variedade de espécies.
se uma floresta ela tem muitas espécies né, vegetacionais, de árvores, ou se ela tem só alguns tipos de árvores, se ela tem só um tipo de árvore, se ela é toda igual, por exemplo, igual essa aqui, olha, perceba, a taiga aqui é toda de pinheiro, por exemplo. Né? Nós vamos ver nesse aspecto, tá bom? Então vamos classificar quanto à umidade, quanto à folha e quanto à variedade de espécies. Até aí tá tudo tranquilo, pessoal? Porque eu não tô vendo mais vocês aqui, né? Só tô vendo a minha tela do PowerPoint. Tá tranquilo. Tranquilo. Então vocês Sim. me interrompam sempre que quiserem aí, tá? Eu não, né? Pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco eu passo para a tela de vocês aí, né? Para ver se vocês estão com a câmera aberta, né? Então deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha só, quanto à umidade. Eu posso classificar a vegetação quanto à umidade aqui. Esse é um tipo de vegetação que nós chamamos de halófilas ou halófitas. Halófilas. O que quer dizer isso? Halógenos tem a ver com sal, não é? Você já deve ter aprendido isso, química. Os halógenos, né? Aquela coisa toda. Então, vegetação halófita é a vegetação de ambientes salgados. Daquelas águas salobras, né? Tipo os mangues. Então, essa vegetação aqui que está acostumada com esse tipo de água aqui, que tem a presença de muito sal nela, né? Essa água aqui que está próxima à água do mar, já é o encontro do mar, né? Nesses mangues aqui, por exemplo, essa vegetação está acostumada o quê? Com uma água salgada, uma água mais salobra aqui, tá? Então, olha só, estou classificando a vegetação quanto à umidade. Elas são halófilas ou halófitas, tá? Não tem problema falar assim. São o quê? Vegetação, é o tipo de vegetação aí acostumada a ambientes salgados. Tá ok? Beleza? Vamos passar mais uma. Olha essa aqui. Eu posso ter um tipo de vegetação quanto à umidade que nós estamos classificando aqui, que elas são chamadas de xerófilas ou xerófitas. Xerófilas. O que é a vegetação aqui? Xerófilas. É o tipo de vegetação acostumada, ambientada a climas áridos, a climas semiáridos, ou seja, clima de seca. Então, toda vez que você conseguir chegar perto de um cacto, observar um cacto, né, você está lá com a sua mãe, com seu pai no deserto, né? Incrível, né? Que programa, né? Você vai no deserto com seu pai e com sua mãe. Aí você olha lá, pai, uma vegetação xerófita. Aí ele vai te dar um tapa na cara e vai falar, o que é isso? Aí você pode dizer, é uma vegetação adaptada ao clima árido ou semiárido, né? Tá ok? Essa vegetação aqui é o que tem, por exemplo, no deserto ou no sertão nordestino, tá? Deserto ou no sertão nordestino, no norte de Minas aqui também você encontra um pouco desse tipo de vegetação, acostumada a clima seco, tá? Os cactos, ok? É um tipo de vegetação xerófila. Vamos ver mais aí quanto à umidade. Eu posso ter, essa imagem ficou ruim, eu posso ter uma vegetação que nós chamamos de higrófita ou higrófila. O que é uma vegetação higrófila? É aquela vegetação que está acostumada a ambientes úmidos, tá? É a floresta, por exemplo, amazônica, a Mata Atlântica, está acostumada a locais o quê? Que chove o tempo todo, tá? Ambientes úmidos, tá bom? Então, um exemplo disso aqui, floresta amazônica. Floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica. Tá? Então aqui eu coloquei próximo ao curso daqui porque ela está
acostumada a ambientes úmidos, né? Vocês já viram, deve ter visto, às vezes você coloca, se eu pegar um cacto, por exemplo, aquele cacto lá que é uma xerófila, e plantar ela aqui, ela vai apodrecer. Se você molhar um cacto todos os dias, ele vai apodrecer, porque ele não está acostumado a ambientes úmidos. Já essa vegetação aqui, não. Ok? Então, são as higrófilas ou higrófitas. Beleza? Mas eu tenho também uma vegetação contra a umidade, que são chamadas aí de hidrófitas ou hidrófilas. Parece com a outra, né? A outra é higro. Essas são hidro. As hidrófitas são aquela vegetação acostumada a ficar dentro d'água. Tipo a Vitória Regia. O aguapé. É aquela vegetação que cresce dentro d'água. Ela está acostumada a ficar ali a sua vida inteira dentro d'água. Tá bom? Na floresta amazônica também nós temos muita presença de uma vegetação hidrófita, tá? Ou hidrófila, porque ela está ambientada, ela está acostumada a ficar o tempo todo dentro da água. Na Lagoa da Pampulha tem muito aqui disso aqui, né? Esses aguapés aqui, quando a gente vê esse aguapé grandão, dá vontade de sair correndo, pisando em cima dele aqui, né? Mas não dá certo, não. Ele vai afundar. Ok? E eu tenho, por fim, uma vegetação. Aí nós estamos classificando quanto à umidade. Lembra disso? Eu tenho as chamadas tropófilas ou tropófitas. Tropófilas ou tropófitas. Não importa. Tropo dá a ideia de tropical, não é? Tropical, nós aprendemos em clima que tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Então essa vegetação aí, ela está adaptada a uma estação seca e uma estação úmida, uma estação com chuva. É o nosso cerrado. Olha aí, ó, vegetação meio tortuosa, né? Então ele é uma vegetação tropófila, porque ele está acostumado a ter determinados meses do ano com chuva e determinados meses do ano sem chuva nenhuma. Então é uma vegetação sazonal, tá? Tropófila, adaptada a uma estação seca e a uma estação úmida. Classificamos aí, ó, a vegetação quanto à umidade. Halófitas, xerófilas, higrófilas, hidrófilas e tropófilas. Alguma dúvida até agora? Com os desenhos aí? Não. Tranquilo. Tá tranquilo? Então bora. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Agora vou classificar então a vegetação quanto à sua folha. Beleza? Classificando quanto à umidade. Viram que percebam que nós vimos aí vegetação que está acostumada com muita umidade, com praticamente nenhuma umidade, com mais ou menos umidade, ou então com umidade salgada, vamos dizer assim, tá? Agora vamos ver a vegetação quanto ao tipo de folha que ela tem. Olha aí, eu tenho esse tipo de vegetação lindo, né? Quem não queria estar nesse tipo aqui, andando por aqui, sem preocupar com prova, com aula remota, né? Todo mundo queria estar aqui agora sem preocupação com a vida e, claro, né? Funcionando aqui uma internet, né? Que ninguém é obrigado a ficar num lugar deserto aí, num lugar afastado, não funcionando a internet. Então, eu estou classificando agora a vegetação quanto à folha. Esse tipo de vegetação aqui, que vocês estão vendo que tem muita aqui no chão, essa folha, é chamado de caducifólia ou decídua. Olha só, caduca. Só se lembrar dos idosos, né? Os idosos não ficam caduco, né? Eles vão ficando caduco e começam a cair, né? Parece que eles esquecem como é que fica em pé. Parece que eles esquecem de brincadeiras à parte. A folha é do mesmo jeito aí. A vegetação caduca, a vegetação caducifólia ou decídua, elas caem em uma determinada estação do ano. São aquelas, naqueles filmes, o filme do Edward lá, dos vampiros lá, que as folhas caem em uma estação do ano, as folhas caem no outono, tá bom? Porque as folhas delas são
caducas. Só se lembrar dos idosos que caem, eles são caducos, eles caem, as folhas são caducas, elas vão cair em uma estação do ano, beleza? Caducifólias, decíduas, elas vão cair. Mas existe também aquela vegetação no qual as folhas, a árvore, ela está sempre com folha, né? Que elas são chamadas aqui de perennifólias. Perennifólias. O que quer dizer isso? Isso aqui é para ser um pingo no i, tá? Saiu em cima do a aí. As perennifólias, pessoal, é o tipo de vegetação que está sempre com folha. Quer dizer que a árvore tem a mesma folha a sua vida inteira? Não. Quer dizer o quê? Que quando cai uma folha, já está nascendo outra ali no lugar. Né? É muito comum da floresta equatorial aqui, da nossa floresta amazônica. Quando uma folha cai, já tem outra folha substituindo ela lá, tá? Diferente das árvores que são caducifólias, que eu falei com vocês, que a folha cai, a árvore fica lá só os galhos dela, e depois de um tempo, em uma outra estação que começa a nascer. Né? Essa, você pode perceber, é por isso que a floresta, quando a gente vê aquelas imagens da floresta amazônica, ela está sempre verdinha, sempre com folhas ali. Por quê? À medida que a folha vai caindo, já tem outra substituindo ela, tá bom? Sempre com folhas, perennifólias, então sempre com folhas aí. Tranquilo? Essa aí, lembrando que nós estamos classificando quanto à folha, tá? Então sempre com folha, sempre verde aí, ó. Vamos ver mais classificação quanto folha. Eu posso ter um tipo de folha aqui que é chamado de olha que nome difícil. Nem eu sei falar isso. Acícule foliada. Parece nome de salgado, né? Me dê 2 acícule foliados aí, por favor. Acícule foliadas. Acícule foliadas, pessoal, são folhas no formato de agulha. Tá bom? São folhas no formato de agulhas. São muito características, né, em vegetações, em pinheiros, em árvores, onde neva, tá? Onde está muito frio. Por quê? Se a folha aqui fosse muito larga, né, a neve primeiro ia ficar em cima da folha, ia queimar ela, ia quebrar os galhos aqui, não ia dar certo, né? Então, a folha ela tem um formato de agulha, ok? Acícule foliada, beleza? Posso passar? Tem alguma dúvida aí? Vamos lá. Pode passar. Beleza. Então, acícule foliada, folha no formato de agulhas. São as folhas de pinheiro, por exemplo, da taiga que nós vamos ver. E por fim, a última classificação quanto à folha que eu tenho é essa aí, ó. São as chamadas folhas, esse é um exemplo, né? Existem outros tipos, né, de folha como essa aqui, que são chamadas de latifoliadas. Latifoliadas. Que são o quê? Folhas largas. Diferente lá das acícule foliadas, esse tipo de folha aqui é muito comum na floresta amazônica, por exemplo, na Mata Atlântica, porque tem mais calor, tem mais umidade. Então a folha é larga para absorver mais luz do sol, para absorver mais umidade. E aí, quando a folha é mais larga, permite com que a vegetação ela cresça mais, né? Você vai ter árvores lá, por exemplo, na floresta amazônica, que vão chegar a 70 metros, né, de altura. Vocês têm uma ideia? Porque ela consegue absorver mais calor, ela consegue absorver mais umidade, porque ela está numa região do planeta que tem mais luz, que tem mais calor, tá bom? Então ela tem as folhas largas, latifoliada. Então classificamos a vegetação quanto à umidade,
classificamos a vegetação quanto à folha e agora eu vou classificar a vegetação quanto à variedade de espécies, tá bom? E quanto à variedade de espécies, eu posso ter uma floresta que nós chamamos de homogênea. Ela pode ser homogênea, tudo igual. Há um predomínio de uma só espécie. Olha aí, por exemplo, essa taiga aí, por exemplo. Esses pinheiros aí, tudo igual. Há um predomínio de uma só espécie. Ok? E eu posso ter também, quanto à variedade de espécies, uma vegetação que nós chamamos de heterogênea. Que é quando eu tenho uma variedade de espécies muito grande no mesmo ambiente. Igual a nossa floresta equatorial. Eu tenho árvores, espécies de vegetação de tudo quanto é tipo no mesmo lugar. Ok? Então essas são as classificações que eu gostaria que vocês soubessem aí. Pera aí. Cadê? Descartar. Peraí que eu perdi a tela aqui. O tipo de vegetação que eu gostaria que vocês soubessem quanto à classificação. Deixa eu ver aqui. Bom dia, professor. Desculpa atrás. Tá bom, já vi. Professor moderno, mundo pop? Como assim, Maria Tereza? Estou no mundo pop? Minha mãe tem uma latifoliada na varanda. Legal. Até aí, tá tranquilo, pessoal? Eu parei o compartilhamento da tela aí para voltar aqui a imagem. Tá fácil? Ai, falei demais, né? Nossa senhora, minha garganta até doendo agora. É porque eu já vim de outra aula, né? Eu tava dando aula pro 6º ano, bicho. Nossa. E aí eu tenho que falar o tempo todo lá. Não parei um minuto. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Agora eu vou falar sobre um tipo de vegetação para vocês, então. Já que não tem dúvida, eu falei quanto à classificação. E agora vou demonstrar para vocês os tipos de florestas, os tipos vegetacionais que nós encontramos aí, os tipos de formações vegetais, né? Que nós encontramos aí no planeta, né? Floresta equatorial, floresta tropical, e aí vou dando as características de cada uma delas. Ok? Aí vocês me interrompam quando precisar de novo. Então é isso mesmo, né? Eu vou dar aula e não vou ver vocês aqui, né? Maravilha. Só para deixar claro. Aí, ó. Ai, Maria Tereza. Muito bem, Maria Tereza. Estava com saudade de você. Tudo bem? Como você está? Tô bem, e você? Tô ótimo também. Tô morrendo de saudade. Aí marquei uma aula no Google Meet para poder vê-los. Aí não, ninguém vai ligar a câmera. É um absurdo, né? Não podia, né, Maria Tereza? Mas que bom que você ligou. Muito obrigado. Não, Tá? obrigado a você por essa aula maravilhosa. Valeu. Aí, Afá. E aí, Afá, como está? Você tá de máscara, Afá? Bem, porque eu não tô em casa. Ah, Aí... chique. Vamos, Iafá, vamos ver se você fica... vamos ver se você fica bem de máscara, Iafá, por favor. Coloca a máscara pra gente, Iafá. É horrível isso, né? Vamos ver se... É olha. ruim. Mas que Minha máscara testa é chique. gigante. Que máscara chique, Iafá. Legal, gostei. Parabéns. Vamos ver. A Gabriela Luiza tá na área também. E aí, Gabriela, como está? Tudo bem, e você? Tô ótimo também, né? Graças a Deus, sexta-feira, né? Já podemos aí... Podemos comemorar nada, né? Porque tem um monte de serviço. Hoje é dia de fechar nota de atividades, né? Até bom dar aula para vocês. Que eu vou olhando pelo rostinho de vocês aqui, eu já vou aqui, né? Vou sapecar algumas coisas aqui e tal. Mas você tá bem, né, Gabriela? Que bom. Então vamos lá. Ninguém mais vai abrir. Vou voltar para aula. Pessoal, eu até ligaria, só que minha câmera não funciona. Ah, Eduardo, por favor, né, Eduardo? Por favor. Sério? Né? Com essa desculpa, pra moar, Eduardo.
Pode falar que Não, não você, é desculpa, não, é verdade. pode falar que você não está querendo mostrar o seu belo rostinho aí na tela da Globo, tá? Mas tudo bem. Vou seguir então. Mais alguém quer conversar aí pela câmera? Ou posso seguir? Acho que não, né? Então, vamos embora. Daqui a pouco eu dou mais alguma oportunidade, né? Pessoal, nem, viu? Dar aula para ícones. É péssimo. Vou compartilhar minha tela aqui de novo, tá, galera? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Compartilhando. Agora. Espera aí. Cadê? Tá aqui. Variedade de espécie. Aqui. Olha só. Então vamos ver aqui uns tipos de vegetação. Essa primeira que eu coloquei para vocês aqui, agora eu vou de outra cor. Vou de roxo. Esse tipo de vegetação que eu coloquei aqui para vocês, a primeira que nós vamos classificar aqui é chamada de floresta equatorial. E o que eu preciso saber da floresta equatorial? Primeiro, a floresta equatorial, não dá para ver essa imagem aqui, porque ela é tão grande, né, que nós temos aí, a formação é de grande porte. As árvores, ó, são grandes, tá? Igual eu falei, eu tenho árvores de 70 metros de altura na floresta amazônica. 70 metros, isso é coisa demais, tá? Como que chama mesmo? As castanheiras, né? Então eu tenho árvores de 70 metros na floresta. Claro que eu tenho árvores menores, mas no geral a formação é de grande porte. A floresta equatorial, também conhecida como floresta amazônica, tá, pessoal? Ela aí tem uma grande biodiversidade, tá? Eu tenho muitas espécies que vivem nela, seja de fauna, seja de flora, tá? Ela é composta de árvores perennifólias, ou seja, que mantém a folha, está sempre verde o ano todo, igual eu falei com vocês. Ela tem aí folhas latifoliadas, ou seja, folhas largas. Ela é heterogênea, ou seja, tem muitas espécies. Apresenta uma grande densidade vegetal. Você nem consegue ver o fundo aqui, né, da floresta. Você não consegue nem ver o chão aqui, né, porque a copa das árvores aqui, elas acabam juntando, né? É o que eles chamam de dossel, né? O dossel da floresta amazônica é muito grande, porque a copa das árvores, elas acabam se juntando, você não consegue nem ver o chão, porque eu tenho uma densidade vegetal muito grande. A floresta equatorial, ela está localizada, então, em regiões equatoriais do planeta, né, que são sujeitas a chuvas abundantes, a muita água, ou seja, e a temperatura elevada. A floresta equatorial, ela também são o quê? Higrófilas, igual eu falei com vocês, elas são higrófilas, acostumadas a ambientes úmidos, e eu também tenho dentro da floresta equatorial a vegetação hidrófilas, acostumada a ficar o tempo todo dentro da água. Olha que doideira. Então, olha a riqueza da floresta equatorial. Se eu fizesse aqui, olha, a linha do globo, né, a linha do Equador aqui, por exemplo, vamos supor aqui, ó, que aqui, se eu pegar minha régua aqui para poder fazer, né, para ficar certinho. Se eu pegasse aqui, olha, e fizesse aqui a linha do Equador, eu teria aqui, ó, vamos supor, tá? Nessa região aqui, ó, a floresta amazônica. A amazônica que não é uma exclusividade brasileira, tá bom, pessoal? A floresta amazônica, ela pega outros países, né? Colômbia, Venezuela, a Guiana, o Suriname, tá? Brasil, a maior parte dela tá no Brasil. Eu tenho aqui a floresta amazônica, essa é a linha do Equador.
Mas olha para você ver que legal. Se eu continuar seguindo a linha do Equador, eu chego numa porção aqui, ó, chego na África. Que eu também tenho a presença aqui de uma floresta equatorial, que é a famosa floresta do Congo, tá? É também uma floresta equatorial. E se eu continuar seguindo a linha do Equador, né, eu vou sair aqui na Indonésia, na região da Indonésia aqui, que eu tenho a famosa floresta da Indonésia, na chamada Ilha de Bornéu, que é todas essas florestas aqui, ó, floresta da Indonésia, a floresta do Congo e a floresta amazônica são exemplos de floresta equatorial. São formação de grande porte, tem grande biodiversidade, são perennifólias, são latifoliadas, são heterogêneas, tem grande densidade vegetal e estão na região equatorial. Beleza? Vamos ver mais uma. Eu também tenho no mundo a chamada floresta tropical. Floresta tropical. Professor, e aí? Floresta tropical, tô olhando aqui, parece que é igualzinha à equatorial. É isso mesmo. A floresta tropical, ela é muito semelhante à equatorial. Ou seja, a formação vegetal dela também é de grande porte, tá? Ela é composta de árvores latifoliadas, perennifólias e heterogêneas. O que difere a floresta tropical da equatorial? A primeira coisa é no espaçamento das árvores. Se a gente pudesse dar um zoom aqui, a gente ia perceber que as árvores são um pouquinho mais afastadas que as da floresta equatorial. E segundo, como elas estão localizadas em áreas tropicais, a temperatura é um pouquinho mais baixa, tá? A floresta tropical é conhecida também como Mata Atlântica. Como ela é conhecida como Mata Atlântica, a Mata Atlântica nossa aqui acompanha o relevo do nosso litoral, não é verdade? Então é uma mata onde a altitude dela é um pouquinho mais alta do que a floresta equatorial, tá? Porque ela está num relevo mais elevado. É a Mata Atlântica nossa aqui. É o nosso bioma mais desmatado. Parece-me que, se não me falha a memória, resta aí menos de 3% dele, do bioma original. Porque como é o bioma do litoral, é menos de 6, 7%. É isso. Tá? Como ele é o bioma do litoral, né, o litoral nosso é onde começou o processo de exploração no Brasil, né, onde encontra o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois nós tivemos aí o café, depois nós tivemos a urbanização, a industrialização, a expansão urbana, e é onde ocorrem os maiores desmatamentos, né? Por exemplo, em Minas Gerais, muito da Mata Atlântica que tem aqui é retirada para poder utilizar a árvore, né, aqui a lenha dela, para siderúrgicas, né, para o forno das siderúrgicas, né, de ferro gusa, para derreter o minério de ferro, ou para retira a Mata Atlântica para plantar eucalipto no lugar, para usar o eucalipto para alimentar o forno das siderúrgicas. Então é um bioma muito desmatado. Ele é igualzinho à floresta amazônica, né? A diferença é que a temperatura na floresta tropical é um pouquinho menor e ele acompanha mais o relevo. Tranquilo? Vamos lá, mais exemplos. Eu tenho a floresta temperada. Olha aí, a floresta temperada é um exemplo aí de tipo de vegetação. A floresta temperada é aquela que aparece nos filmes, no filme lá do Edward, né, dos vampiros lá, é aquela que aparece em todos os filmes dos Estados Unidos. É uma vegetação de grande porte também. É uma vegetação no qual você consegue perceber as 4 estações do ano. Nesse tipo de vegetação, na floresta temperada, o que acontece? As árvores, né, durante o inverno e o outono,
as folhas vão cair. Na primavera elas vão florescer, entendeu? No outono elas vão cair as folhas, mas vão dar os frutos. Por isso que elas vão ficando avermelhadas assim no outono e no inverno, ó. Elas são formadas então por vegetação de grande porte, a vegetação também é grande, mas elas são o quê? Caducifólias. É diferente das outras duas florestas que eu mostrei para vocês. Elas são caducifólias porque no outono e no inverno, o que acontece com as folhas? Caem. Percebam os galhos aqui, ó, sem folha já. Tá bom? São florestas relativamente homogêneas. Olha só, o tipo de vegetação, olha as árvores, são muito parecidas uma com a outra. Diferente da floresta equatorial e da floresta tropical, que tem árvore de tudo enquanto é espécie. É aí nessa floresta temperada que é onde a gente encontra, por exemplo, o carvalho, tá bom? Eu já falei, né, que ela é homogênea, e também pelo fato dessa floresta temperada estar presente nos países desenvolvidos, né, porque ela fica aí em latitudes médias no planeta, onde o clima é um pouquinho mais frio, né, latitudes médias, essa vegetação aqui, Estados Unidos, Europa, ela teve um intenso e antigo processo degradativo. Como esses países são muito urbanizados, eles passaram por um desenvolvimento muito antes do que outros países, né? Então essas florestas quase não existem mais, tá bom? Floresta temperada. Vamos ver mais uma. Agora eu vou mostrar para vocês uma que tem 3 nomes, essa floresta aí. Ela pode ter, olha só, na Europa, vou colocar aqui, ó, na Europa, ela tem o nome de floresta boreal. Na Rússia, ela tem o nome de taiga. E na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, na América do Norte, ela tem o nome de coníferas. Mas tudo é o mesmo tipo de vegetação. É essa vegetação aí que tem um formato de um cone. São os pinheiros, tá bom? Olha só. É a maior floresta em extensão do mundo, né? Todo mundo fala assim, a maior floresta que existe é a floresta amazônica. Não. A maior floresta em extensão, em tamanho que existe do mundo, é a floresta boreal, a taiga, tá bom? As árvores, né, dela, as folhas dela, elas também têm grande porte, tá? Os pinheiros, eles atingem aí até 40 metros. Eles são perennifólias, mas diferente das outras, eles são o quê? Aciculifoliadas. As folhas são no formato de agulha. Percebam, né? Aqui não vai dar para dar o zoom aqui, mas as folhas são fininhas do pinheiro aqui, por quê? Para ele escorrer a neve ali quando ela cai, tá bom? Para a neve não queimar. A vegetação é pouco densa e é muito homogênea, né? Olha aqui, só cresce o quê? Pinheiro nesse lugar aqui, tá ok? É conhecida aí como floresta de coníferas, a taiga, a maior floresta em extensão do mundo. Ela é muito utilizada, vocês precisam saber, para a indústria de madeira e também para papel, celulose, ok? Vamos ver mais um, tá acabando, tá, gente? Porque eu sei que a aula tá acabando também. Olha aí, ó. Essa aí vocês conhecem. Esse tipo de vegetação aí é conhecida, já apareceu no Rei Leão, né? Savana. Cadê o Simba? Aqui no Brasil, a savana tem o nome de cerrado. É a mesma coisa. Como que a gente pode classificar a savana ou cerrado? Percebam que eu estou aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura, ou aumentando a umidade e diminuindo a umidade dos lugares. Por isso que eu mostrei aquele triângulo, né, para vocês no início. Olha aí, a savana, a vegetação tem um porte médio, já não tem o porte elevado, já não é de grande
porte igual às outras florestas, né? Então, um porte médio. Nós chamamos, então, isso aqui de arbustivo. Não é um porte arbóreo, aquela árvore gigantesca. Isso aqui é um porte arbustivo. São arbustos. Ela também é caducifólia. Ó, caiu as folhas aqui. Tá ok? Algumas vegetações aqui no cerrado ou na savana são que rasteiras. Percebam aqui, olha, a vegetação rasteira aqui, olha, bem próxima ao solo. É uma vegetação que está acostumada aí com a alternância do clima. Uma época do ano está úmido, outra época do ano está seco. Ou seja, ela é tropófila. Lembra que eu falei com vocês? Ela então está acostumada aí com uma estação seca e uma estação chuvosa. É por isso que quando você está assistindo lá o National Geographic ou o History Channel, não, o Discovery, aí vai falando que os animais na savana africana, eles migram né, de uma época para outra, porque os animais na savana, eles são sazonais, eles acompanham a chuva. Então, numa época do ano, está chovendo em um determinado lugar da savana, né, a vegetação ela fica verde, ela tem alimento. Aí depois começa a estação seca, as folhas vão cair, não vai ter alimento na savana, eles vão migrar para outro lugar que tem chuva, tá bom? Então essa é a savana, é o nosso cerrado. Antepenúltimo, eu tenho aí, ó, as pradarias. Tá acabando, hein, gente? Só mais uma paciência, só um pouquinho. As pradarias. Pessoal, as pradarias são os campos, tá bom? São as formações herbáceas que são encontradas aí em médias e altas latitudes, em áreas frias, mas áreas que têm ainda uma relativa, que são relativamente úmidas ainda, tá? São as áreas de planícies dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia, tá? Então são formações mais herbáceas. Você não encontra vegetação arbustiva, você não encontra vegetação arbórea nela, ok? Então são as pradarias. Não é padaria, hein? Pradaria. São os campos. Olha, o relevo é mais aplanado, tá bom? São as planícies. Eu tenho também, esse é típico, né? Tipo de vegetação chamado de deserto, tá bom? Que é uma vegetação escassa, né? Ela é escassa devido às condições climáticas, né? Lembra que no deserto, durante o dia, é muito quente, durante a noite é muito frio, tá? Elas estão acostumadas aí a esse tipo de vegetação a um clima árido. Então, elas são xerófilas, tá? São as vegetações xerófilas. Elas estão habituadas aí a um longo período sem chuva, sem umidade. Tá? Esse tipo de vegetação, elas têm uma vida, um tempo de vida muito curto, tá, pessoal? Porque não tem água, elas não conseguem desenvolver durante muito tempo, tá bom? E o último que nós precisamos saber é a famosa tundra. A tundra, pessoal, ela acontece só em locais de altas latitudes, tá bom? Em locais aqui, ó, em cima do globo terrestre, tá? Em locais muito frios, nos locais próximos aos círculos polares, tá? O que é isso? A tundra é essa vegetação composta de musgo, de líquens, que produzem algumas flores ali durante alguns meses, pouquíssimos meses do ano. Por quê? Na maior parte, durante 8, 9 meses do ano, isso aqui tudo fica congelado, já que é muito frio. Forma aqui, até nessa região, um solo congelado, chamado de permafrost. Tá? E aí, quando esse solo descongela, aparece essa vegetaçãozinha rasteira, parece aqueles mofos, sabe? Quando dá muito mofo num lugar assim, e aparece uma ou outra florzinha aqui. São musgos e líquens, tá bom? Essa, então, foram os tipos de vegetação que vocês precisam saber. Deixa eu tirar aqui minha tela para voltar para vocês. Os tipos vegetacionais que vocês precisavam saber sobre a nossa
a aula de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Tá tranquilo? tá tranquilo. Então tá. Qualquer coisa, então, estou à disposição de vocês. Já acabou, né, a aula. Infelizmente, é uma pena aí não ter dado para ver todos, mas eu agradeço a participação. Obrigado, viu, Iafá? Iafá, Gabriela. Oi? Agora tem a chamadinha? Ah, é? Não precisa não. Hoje não precisa chamada não, porque eu já sei os presentes aqui, senão vai durar muito tempo também. A outra Gabriela abriu a câmera. Beleza, Gabriela? Beleza. Esqueceu que tem que ligar o microfone, né? Esqueci. Não, mas está de boa. Então, olha só, galera. Muito obrigado mesmo, tá? Pela participação. Vou marcar mais aulas com vocês, tá bom? Vou pedir a escola para marcar mais aulas com vocês pelo Google Meet, que aí dá para eu mostrar imagens, esse tipo de coisa, fica um pouco diferenciado, tá bom? Tranquilo? Então, Tranquilo. tchau para vocês. Tchau, professor. Excelente final de semana. Tchau. Valeu, Falou, cara. Luizinho. Valeu. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau.